E é isso aí, galera. Primeiro episódio do Growth Insights. Aqui é o nosso podcast Growth. Eu tô aqui com o Arthurzinho, o Tuzin, Arthur Viana. Eu sou o Ludson Almeida. Eu e o Arthur, nós somos especialistas em Growth. E para começar esse podcast de Growth, eu trouxe aqui o Davi Werneck, que é o nosso assessor do Banco do Brasil. Prazer estar aqui com vocês. E que vai falar um pouquinho da experiência dele de bancário, né? Enfim, de todo esse processo que foi construir inteligência de negócio para ajudar os bancos, né? Com toda a carreira que você tem de banco, como foi introduzido o BI, como foi introduzido o Growth, né? Como os bancos olham para Growth e BI hoje, né? Exato. Que é um tema bem diferente. E, bom, eu vou falar um pouco da Borne, né? Um abraço pro Bruno Eustáquio e pro Daniel. A Borne é uma loja parceira aqui do nosso podcast. Em breve vocês vão estar vendo algumas logos bem legais aqui, tá? A gente vai dar uma melhoradinha. Growth é isso, começa no MVP, vai subindo, vai melhorando. Exatamente. O site é useborne.com.br, tá? Borne do inglês. Não vou falar igual o Capitão Nascimento, né? Borne do latim, do grego, do... Então, bom, é isso, galera. Então vamos começar. Davi, primeiro, obrigado, cara. Você tá sendo o pioneiro desse Uma honra estar podcast aqui com vocês. do Growth Insights. Projeto que a gente começou, né, Arthur? A gente pensou um tempinho aí do nada, tipo, vamos fazer. Literalmente do nada, o Ludão virou pra mim aqui do lado. E aí, bora podcast? Bora. Sábado que vem? Vamos nessa. Já tem o primeiro convidado, da Visão. Pronto, fechou. Boa, gente. Isso aí. Davi não corre de negócio, né? Davi não corre de negócio. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, o próprio assunto já fala de lá, já vem de crescimento e cada vez mais a gente tem essa percepção no mercado, nos negócios, nas instituições, que o Growth já está institucionalizado em todos os negócios. E aí, Davi, fala um pouquinho aí de você, dessa carreira, como é que você começou, quais são as atribuições que você faz lá, o que você trabalha, como é que é a tua rotina com BI, com Growth, com Analytics, explica um pouquinho pra gente aí. Legal. Eu trabalho no Banco do Brasil há 19 anos. Eu comecei numa agência no interior do estado de Goiás. Passei por 10 anos em algumas agências. Depois eu fui para a área estratégica do banco. Passei para a gestão de produtos. E há 4 anos eu fui para a diretoria de marketing e tratar diretamente com BI e de mídia, né? Eu trabalho na estratégia de mídia digital do banco. E aí eu cuido mais dessa parte de analytics e business intelligence da operação de mídia digital do banco. Assim, o banco está em evolução, o mercado está em evolução nesse assunto, então a gente teve que se adaptar ao cenário que tá crescendo, que está acontecendo, então a gente tá crescendo junto. E como é que você chegou, velho, né? Assim, como é que... porque você chega lá bancário, né? Todo mundo chega lá, passa pelo concurso, entra. Exato. Aí tem uma escadinha, né? Uma hierarquia lá pra cumprir. Como é que você chegou nessa parte de Growth, BI? Como é que foi essa transição? Porque, cara, 19 anos no Brasil não tinha Growth, né? Não, verdade, acho que não uns 5 tinha. anos atrás bem recente, né? O Growth. Exato. Então, depois que eu voltei aqui para Brasília, aí eu já trabalhava com gestor de produto de crédito, né? De CDC, de crédito não consignado, consignado. E para fazer a gestão do produto, a gente trabalha muito com base de dados, com banco de dados, e a gente faz um tratamento transformar essa quantidade de dado em informação. Então, meio que de forma incipiente ali, e até sem saber que isso se tornaria o Growth, a gente foi evoluindo nessa inteligência, né? E aí depois, quando eu mudei para a área de marketing digital do banco, aí sim ali a gente percebeu que a gente precisava aprender e entender a relevância e a importância do Growth no negócio, né? No negócio, para o negócio. Então, a gente percebe que cada vez mais todas as ações, as campanhas, os trabalhos que a gente faz, ele gera uma enorme quantidade de dados e a gente precisa processar esses dados para transformar isso em inteligência. E, Davi, Esse que é a proposta. uma dúvida que eu tenho a gente estava batendo um papo ali antes, você falou que é administrador de formação, Isso. mas
o que eu fico mais curioso para saber é sobre as habilidades e a dificuldade que você teve, se você teve alguma dificuldade nessa transição. Porque eu imagino que sair de uma área de produto, por mais que você soubesse de dados, tem uma parte muito técnica ali que você precisa entregar ali para sua equipe, para o seu gestor. E eu queria saber como é que foi esse percurso, se teve algum aprimoramento, alguma coisa assim que você teve um desafio assim. Exato, porque existem várias ferramentas, né, que são importantes para fazer o negócio acontecer, né? Todo profissional precisa de ferramenta para trabalhar, né? E com o Growth, com o BI, não é diferente. Então, a gente fez cursos, o próprio banco tem uma universidade corporativa excelente que favorece isso, que disponibiliza uma série de cursos que a gente pode fazer, É tipo capacitar. assim, o banco precisa crescer nesse setor, então ele te capacita para você entrar, né? Exato, exatamente. Então, assim, dá possibilidades, dá oportunidades. E aí, cada profissional tem que fazer a sua parte também, né? Comigo não foi diferente. Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, conhecer algumas ferramentas, e aí isso favoreceu a chegar aonde cheguei. Cara, pegando esse gancho aí de ferramenta, Davi, fala um pouquinho assim, você, Davi, quais as ferramentas que você, assim, cara, mexeu, você falou, cara, putz, se eu tivesse isso aqui antes, essa ferramenta na mão antes, a gente podia ter feito algo melhor, muito melhor antes, sabe? Eu acho assim, ó, existe uma certa maturidade também, né? Porque não adianta nada você ter um super carro e não ter uma estrada eficiente para poder desenvolver esse carro, entendeu? Então, o que aconteceu? Chegou um momento né, nesse passado um pouco recente, a gente começou a gerar uma grande quantidade de dados, né? Só que, em um determinado momento, a gente não tinha uma capacidade computacional para poder armazenar e processar essa quantidade de informação, de dado que existia, né? E aí, né, com a evolução né, das ferramentas, da internet das coisas e tudo, essa capacidade computacional para processar essa grande quantidade de dados, isso já aconteceu, né? As ferramentas já se qualificaram para isso. Agora, a gente está no momento que a gente não tem capacidade humana assim, de quantidade de profissionais qualificados para tratar o tamanho da quantidade de dados que a gente foi capaz de gerar e armazenar. É engraçado, David, desculpa te cortar, que acho que é muito comum isso nas equipes de Growth. Você tem muito dado, é um dos erros mais comuns que eu e o Ludão a gente vê assim no nosso diário, que cara, a gente tem muito dado, a gente não sabe o que fazer com os dados às vezes e também não ter braço para executar tudo, todas as demandas e todas as Tipo técnicas. assim, ó, é dado pra caramba, né? Quanto maior, a gente trabalha com uma empresa gigantesca em Brasília de eventos, né? E a gente, na hora que pega o tanto de dados, a gente fala assim, cara, isso aqui é um playground. Porque tem um restaurante que é do lado do, né, ali, que a gente também viu os dados, a gente falou assim, caraca, mané, meu irmão, isso aqui é um absurdo. Aí a gente, cara, primeiro vamos estruturar o foco no objetivo. Então a gente começa, cara, a gente quer isso aqui. Então quais são os dados que a gente precisa para chegar nesse objetivo, né? O que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo com o que a gente tem? Quais as perguntas a gente precisa responder? Exatamente. E aí é o objetivo. Cara, o nosso objetivo é o quê? Aumentar o faturamento, não sei o quê. De todo empresário sempre é aumentar o faturamento, né? Não tem muito o que conversar. Só que existe o como, né? Como que a gente vai fazer isso? Então o objetivo está dentro desse como. Então a gente olha para um monte de dados, ele se perde, e é normal, né? As empresas se perdem em dados, mas a gente pega os dados assim, que são mais corretos, os mais fiéis, que a gente sabe que não está errado, né? É isso, E aí a gente começa a trabalhar o como, e aí entra o processo de growth. Por exemplo, a gente tem um processo totalmente fiel ao funil pirata. A gente tem a aquisição, ativação, receita, recomendação, né? Bem aquele AAR lá. A gente incluiu o awareness agora antes, né? Que a gente... É um outro setor lá da empresa que faz o branding e tudo. Isso, que é a parte mais institucional também. Isso, é bem institucional, marca. E aí, só que a gente é muito focado em performance mesmo, sabe? Então a gente pega esses dados, assim, só dando um contextualizada. A gente pega bem esses dados, coloca dentro do funil, entendendo o momento da empresa. A gente tem até uma lógica, né? Eu queria até uma lógica que era... qual que é o momento da empresa? Primeiro, se uma empresa
Eu trabalhei para uma empresa do Vale do Silício que eles começavam assim. Cara, primeiro é a aquisição e ativação. Você trabalha isso bem e depois vai para recomendação, depois vai indo para, né? Claro que isso tudo envolve receita, né? Exato. Então, mas aí vai para recomendação, vai indo, vai trabalhando. Então, o growth é essa escadinha do growth mesmo, saca? Depois eu vou no próximo, me lembra aí, o próximo podcast, eu vou colocar essa escadinha que a gente, enfim, trouxe para ver, que é até legal a gente discutir, tipo assim, qual que é a diferença que o brasileiro vê o growth hoje, né? A escadinha de growth, o growth hacking, o growth marketing, e a galera de fora, assim, porque existe uma diferença. A gente traz de fora, mas o brasileiro ele adapta, né? A realidade. Então o negócio daqui é diferente de lá também. Desse jeito. Agora, só finalizando Acabei, atropelei aqui, né? raciocínio, Mudei, já fui falando, emendei. Não, mas é bom o negócio flui dessa maneira. Uma coisa vai chamando a outra. E até quando você estava falando, estava lembrando disso. Que aí, né, quais as perguntas que a gente precisa responder? Às vezes, a gente, na hora que começa um trabalho, muitas vezes as perguntas nem estão claras ainda, né? E a partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento dos dados, a partir do momento que a gente vai navegando naquele universo ali, vão aparecendo as perguntas que a gente nem imaginava que ia fazer. Então, isso que é bacana do projeto dentro do trabalho de ciência de dados e de analytics, porque o que você descobre no percurso do curso do projeto, às vezes te traz outros insights que não estava nem previsto inicialmente. Então, muito bacana por esse lado também. E o que eu acho fundamental, assim, nessa parte de tratamento de dados é você ser curioso. Isso. Você questionar tudo. Você não Exato. pode ir com viés de confirmação de algum dado. Então, você questionar, você procurar e ter aquela dúvida, né? Tipo, por que esse dado tá assim? Por quê? Por quê? Então, faz toda a diferença lá na ponta, que é a receita que o Lúcio falou. Às vezes é isso que vai fazer girar o ponteiro ali do faturamento da empresa. E engraçado, assim, também que cada empresa tem um tipo de funil, né? A gente tem o nosso funil lá o pirata, a gente segue de um modelo por causa do nosso modelo de negócio. Talvez do banco, uma ativação para o banco seja diferente para a gente. Porque pra gente, uma ativação talvez é quando o usuário vai lá e come um prato no Mané. Exatamente. Ou talvez ele vai lá e vá no Na Praia. Porque muitas pessoas confundem a ativação também quando o cara compra o ingresso. Ou quando o cara abre a conta no banco. Mas talvez a ativação, você pode falar melhor do banco, é quando o cara faz uma transação. Então significa que ele é um usuário ativo. Assim, a gente utiliza o funil pirata para se organizar. Certo. E hoje ele é um modelo de funil que a gente segue que, cara, 1 ano dando certo, né? Inclusive na praia agora foi uma sucessão total, envolvendo toda a equipe, mas a nossa parte especificamente a gente utilizou o funil pirata ponta a ponta. Então, tipo assim, como é que, entrando em termos técnicos aqui do growth mesmo, como é que os bancos hoje em geral olham assim, tipo, cara, a gente vai implementar essas metodologias de growth aqui dentro do jeito que ou a gente vai pegar o conceito, trabalhar o conceito e explorar de forma diferente? Como é que você imagina que hoje é assim nos bancos? Então, isso não é engessado, entendeu? Com certeza a teoria baliza o que será feito, né? Mas nada impede que você ajuste a cada realidade, né? E a cada necessidade de negócio. Então, o conceito ali vai ser o alicerce do que precisa ser feito. E aí, dependendo da necessidade de negócio, dependendo da métrica que você quer atingir, você pode fazer adaptações e customizações de acordo com a necessidade do seu negócio. Então, a gente tem essa liberdade. Até porque, assim, uma coisa que bastidor aqui, durante muito tempo, acho que o sistema financeiro brasileiro como um todo, assim, né, isso não é exclusividade de uma instituição ou de outra, todas essas instituições financeiras, elas têm uma área de tecnologia muito robusta e muitas vezes desenvolvem as próprias soluções, as próprias ferramentas. Porque muitas vezes as próprias soluções existentes no mercado não atendem até a volumetria. O contexto específico do negócio. Exatamente. Né? Ou às vezes até tem, não, a gente tem essa solução aqui, tá? Na hora que você vai implementar, a ferramenta não aguenta processar a quantidade de informação, de dado e nem no tempo necessário que precisa processar. Então, às vezes,
as próprias instituições têm dentro de casa desenvolvedores que constroem as próprias soluções, ferramentas para atender alguma necessidade específica, porque no mercado você não tem alguma solução que atenda de forma robusta, segura, eficaz, eficiente, uma necessidade de um volume tão grande, né? Então, isso é bem interessante também. E, Davi, você falou sobre liberdade, né? A gente, do setor privado, a gente tem uma noção que no setor público é tudo engessado. Tudo muito burocrático, tudo demora para sair, tudo fica meio ali em paralelo. E uma questão que a gente não pode reclamar lá na R2 é que as coisas acontecem muito rápido. É como se fosse uma startup. Deu aqui e sai lá. Aham. Então, eu queria saber o seu ponto de vista, se isso mudou, se isso é uma visão antiga, como é que está o cenário, o contexto hoje no seu parâmetro, assim, na sua visão. Então, mudou bastante. Até porque, se você não acompanhar a evolução do mercado, você vai ficar. Então, assim, dependendo do que você estiver construindo ali, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, questões legais, né, questões de governança. Isso tudo não tem que cumprir e é fato. Isso é seguir o rito. Agora, dentro do que é necessário cumprir, você tem a liberdade para poder explorar isso do jeito que for mais conveniente. Então, isso é um ponto interessante, você fala, ó, você tem esse item a cumprir. Agora, o que você vai fazer entre esses itens aqui vai da criatividade também e da necessidade do negócio. Já dizia o velho sábio chinês. Não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Exatamente. Provérbio chinês, não sei qual, alguma coisa, né? entendeu? Mas é verdade. Então isso é mito, assim, porque a gente tem gestores excelentes, o processo é eficiente, agora que tem os ritos a mais para cumprir, vão ter. Isso até por questões de própria governança, de segurança, de regulador, questões legais que precisa cumprir. Mas isso tudo traz maior confiabilidade, credibilidade até pro consumidor mesmo. E talvez seja algo que não atrapalhe o dia a dia de experimento de vocês ali, de testes, né? Algo mais para dar um respaldo mesmo. Exato. Vamos entrar numa parte mais técnica aqui, ô Davi. Se você puder falar um pouco pra gente, assim, como é que você... tipo assim, cara, você acredita num time de growth? Se você fosse um líder de um time de growth hoje de performance, né? Cara, você seguiria a risca o funil pirata ali? Você traria esse entendimento de negócio pra você colocar no fluxo? Quer falar alguma coisa aí? Eu só complementar, assim, quais são as pessoas essenciais para dar no seu time de growth? Pronto, tipo assim, Se você fosse montar um squad, quais seriam ali Vamos lá, Davi, monta o squad de growth agora aqui, agora. Monta aí. Beleza. Quem que estaria no teu time? Profissional. Profissional, Quais são os profissionais que precisam estar no teu time para você performar legal dentro de qualquer banco? Exato. Entendeu? Vamos fazer um off aqui primeiro? Bora. Combinar? Bora. Não, é o seguinte, porque assim, eu confesso que de repente eu conheço de outro nome, mas esse funil pirata que vocês chamam é aquele funil do marketing mesmo, de awareness, de consideração, tem um funil normal, que é o de marketing normal, e o growth ele tem um funil mais específico, assim, que é aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação, né? É isso. Então, são 6. São 2A, 3R que chamam, né? Por isso que é pirata, porque é R, sabe? É bem conceito americano, né? E cada momento dele, a gente identifica e trabalha o contexto, né? Então, por exemplo, que nem o Arthur tava falando, aquisição pra gente, cara, um exemplo, a gente começa com os canais de aquisição. Cara, YouTube é um canal de aquisição, TikTok, Google... Os canais de mídia. Os canais de mídia são os canais de aquisição que a gente tem. Só que a gente mede por eles como é que está sendo a nossa aquisição. A ativação é a partir do momento que ele teve uma primeira ativação com a gente. Então, o cara cadastrou no newsletter através de um canal de aquisição nosso. Pô, ativamos o cara, né? Virou um lead, enfim. E aí, cada momento desse a gente tem. Então, pô, depois tem a gente faz uma receita com esse cara. Inclusive, a gente até mapeou, a gente colocou os leads, né? O MQL, o SQL e o PQL que a gente adicionou. Que é o que? O primeiro lead é aquele marketing lead qualified. Depois ele entra para um sales lead qualified.
e um Product Lead Qualified, que é o quê? É o cara que vai testar, é o cara que já adquiriu um produto nosso, a gente lançou um produto MVP, mas a gente não lança pra galera, e a gente joga pra esse cara que já é um fã nosso do contexto, sacou? E aí, a gente já joga esse MVP pra ele testar, a gente vai soltando coisas novas pra ele, vai testando e ele vai dando feedback papum. Por isso que ele falou desse papum nosso, Aham. a gente tem essa liberdade, tipo assim, cara, a gente lançou, jogou o papum, voltou, e isso dá uma celeridade, uma assertividade pra gente muito grande. Porque não é um público enviesado, não é uma galera enviesada, sacou? Então, tipo assim, só pra te contextualizar, assim. Mas você pode falar do jeito que, cara, você conhece hoje, né? O que Aham. você faria, quais seus profissionais, que você colocaria, assim, os títulos mesmo, sacou? Ah, o cara, o analista de dados, o cara com mexe em tráfego, enfim, que monta-se um squad aí, só pra gente... Teu time de futebol Tá. aí. Monta o teu futebol. Então, vamos lá. É, 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 quanto mais matricial for uma equipe dessa, certamente você tem chance de, né, de ter mais energia em várias frentes. Então, você tem que ter alguém de cliente, alguém de negócio, alguém de Martech, né, com um analista de dados e um cientista de dados ali. E porque isso tudo tem que ser uma engrenagem que ela roda, gira com propósito, né? Igual um motor mesmo de carro que tem o objetivo A gente de gerar define um os torque OKRs ali. lá, né? Isso, exato. Então, tendo um gestor de cliente para entender como que vai ser essa comunicação ali, o relacionamento com o cliente, tendo um gestor de produto para trazer os benefícios que a gente vai trabalhar. Trazer os insights do relacionamento. Exatamente, para trazer ali ó, qual o diferencial desse produto que eu tenho que comunicar para chamar melhor a atenção ali do negócio. Aí você tem que ter a galera do marketing digital para chamar onde a gente vai alcançar, onde a gente vai adquirir mídia, onde que a gente vai fazer a ponte ali do mar aberto, vamos dizer assim, achar esse cliente para trazer para dentro. E para fazer a conexão girar, a gente tem que mensurar tudo isso que está sendo feito, né? Então, aí entra a parte de analytics, de BI e de mensuração de resultado. Isso sim, isso seria o essencial, né? Aí daí você vai tendo desdobramentos dependendo né, da atividade, do produto, da finalidade do... Pra tu ver, né, Arthurzinho? A visão dele é totalmente gerencial de negócio, né? Tipo, ele já tem uma visão mais fora da ilha. A gente tem uma visão Performática. do porrada e negócio. bomba, cara. A gente tem uma visão, tipo, esse cara que tem que fazer exatamente isso aqui, o analista de dados, não sei o que, babá, já tem meio que uma. Tipo, um pouco mais dentro, assim, do núcleo, saca? Aham. E até o que ele pontuou também do funil que ele tem em mente, que é o funil de conversão, né? É o funil Talvez de não conversão. seja o funil que a gente trabalha, que é o pirata. Até porque assim, quando você pega aquele funil de awareness, de consideração e de conversão, até para você entender o momento de você abordar com o cliente. Assim, qual a maturidade que o cliente está para ele ser abordado com conteúdo meu? Ou assim, se eu for abordar um conteúdo, qual o tom do conteúdo que eu tenho que chegar lá? Assim, se eu chegar já na performance, mas ele está preparado para converter naquele momento? Não vai fazer nenhum sentido pra ele. Exato. Então assim, ó, ou então assim, ó, esse aqui eu já, então assim, primeiro você avisa ali assim, ó, essa aqui é minha marca. Seja feliz. Aí, essa aqui é minha marca, seja feliz, você ainda realiza isso. Aí você já tá ali para um ponto de consideração. E ali, ó, essa aqui é minha marca, seja feliz, você realiza fazendo isso aqui agora. Aí você tá sendo o CTAzinho, é o CTA. né? Exatamente. Então, se você chegar já mandar direto o CTA pro cara, se o cara não tiver um contexto daquilo ali que você tá abordando, a chance dele converter vai ser menor. Acho que é a mesma coisa você tá na TV e passa um João Kleber falando, para. Você, pô, exato. calma aí, velho, já muda o canal logo, entendeu? Então é isso. Então por isso que eu acho que tem que ter, né, todas essa equipe multimatricial para poder alcançar todas essas etapas. E aí, falando sobre produto, assim, Davi, eu imagino que o banco tenha vários produtos ali. Tem. Tem vários, Tem.
uma Para porrada. todas as necessidades. É, Cara, uma imagina a porrada. dificuldade de você lidar com um funil dentro de um produto, sei lá, de Então, consórcio, Para de tudo que você conta, de imaginar. Então, tem... empréstimo, linha de crédito. E caraca, qual o tanto de produto que um Então. banco tem, cara? É bizarro, né? Mas assim, claro que cada produto deve ter sua particularidade. Exato. E assim, qual produto hoje que vocês enfrentam o maior desafio? Porque assim, eu vejo que o Banco do Brasil, igual você falou, ele é um banco tradicional que às vezes tá precisando de uma mudança de posicionamento, por exemplo, para acompanhar o Nubank, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, a questão é, o Banco do Brasil hoje está passando por uma mudança de posicionamento, ou é uma mudança Ah, a de gente posicionamento vê, de né? produto, Inclusive, o Davi falou isso no AGS, né? Como o Banco do Brasil inovou trazendo caras mais, né, mais novas, mais energia, mais radical, mas continua atendendo também o público mais velho. Já só te. Exato. Né? Não, a gente vê ali pelas estratégias de território que tem lá, né? Que é a estratégia de cultura, de esporte, né? Você vê a ação que tem no surf aí, com o skate, com a Raiz, com o surf com o Felipe Toledo. Então, e isso já é uma mudança de posicionamento para atender né, o público mais jovem. E um produto pensado para essa galera também, né? Exato. Um planejamento ali de anos para, né, muitos dados ali por trás para poder entender que esse produto como é que é? O Product Fit, né? A gente chama em Growth Product. Tipo assim, esse aqui é o que casa com o perfil desse cliente, aí lança aquele MVP e vai assim, vai, né? A gente usa muito esse conceito a gente usa MVP para tudo, na real, né? Uhum. A gente vai lançar qualquer coisa, a gente pega uma amostra, tá? Um insight legal aí, ó, galera. Pra Faz vocês um que vocês estão piloto. vendo aqui, ó. Pra tudo que vai fazer, velho, isso é tipo assim, a galera que começa a olhar pro mais alto, pro melhor de todos e quer ser igual no primeiro dia. Você começa, mas no meio do caminho você fala, não dá pra mim. A gente pega um pequena amostra, uma galera, ó, essa audiência aqui com base nos... Porque hoje você falou de Martech, a gente virou Martech recentemente, uma necessidade que a gente falou, cara, a gente precisa... Tipo assim, tecnologia tem que acompanhar, eu costumo falar de assim, tem que ser tecnologia de performance junto com o marketing de performance, né? Que é o growth que a gente aplica hoje lá. E a gente sente muito essa necessidade, a gente juntou as equipes, né, para justamente bater nesse conceito. E, cara, começou a casar muito bem, começou a dar muito certo. A gente começou a entregar muito mais, fazer tudo muito mais rápido. Inclusive, a gente está planejando fazer um hackathon, né, de novos talentos que resolvam Excelente. problemas. E a gente quer inovar. A gente quer fazer um Growth Hackathon, que é um Growth Hack, né? Growth Hackathon, que não é só, é uma maratona não, né, de programação, mas pode envolver programação, porque Growth hoje, Martech, né? Tá Tá tudo muito envolvido, ligado. Então a gente, cara, temos problemas aqui que a empresa precisa resolver e vamos lá, galera, galera de marketing, performance, TI, vamos se juntar, fazer um MVP. A solução mais adequada ali, mais rápida, com menos custo e bola pra frente. Então, para tudo a gente faz o MVP, velho. A gente lança o pequeno Exato. para ir amadurecendo ele. Aí entra naquele conceito de nível de maturidade que você falou. Isso. Né? Então, mas primeiro é o Product Fit, né? A gente entende o cliente, qual que é a dor, Ver o que ele precisa. funciona ali. ver E é bem do marketing digital de lançamentos mesmo. Cara, não é o que eu quero vender, é o que meu cliente quer comprar. Exatamente. O que ele quer, o que ele precisa. Eu tenho que criar uma solução para o problema dele. Não eu tenho uma solução e falar, eu tenho uma solução aqui, quem tem problema? Ou o contrário. Ou então eu falo, você tem esse problema aqui, ó. Eu vou resolver pra você. Você tá com dor de cabeça agora aí, cara. Não, não, mas tô vendo daqui, ó. Toma aqui, ó. Pô, meu produto. Não dá, né? Aí não dá. Então é bem... a gente bate bastante nesse conceito de MVP. Agora, Davi, uma dúvida assim que eu tenho, velho. É assim... Como é que você vê que tá rolando essa digitalização do usuário? Porque assim... a galera sofre muito. Startup começa digitalizando o usuário já, né? Começa com MVP já online, para não ter custo. Às vezes não tem nem em casa ainda. Começa a galera na garagem lá, um em cada canto, uma empresa que um brand lá que é a maior empresa do mundo. A galera começa em casa e lança um produto digital, né? Então a galera começa com MVP, né? E já começa digitalizando o usuário. Como é que hoje, assim, qual que é a dificuldade assim, dos bancos em começar a digitalizar o usuário, ainda mais com essas startups vindo, oferecendo soluções 100% digitais para uma galera muito nova? Qual que é o desafio do banco, assim, como ver os bancos sendo desafiados a cada vez mais fazer o usuário gastar tempo dentro do app
né? Exato. Criar um conceito de super app, né? Igual outro. Banco Inter fez o. Tá lançando até o Rodrigo Santoro lá pra falar o super app do Inter, né? Não tô fazendo propaganda de nenhum banco aqui, tá? Tô só dando um exemplo que baita propaganda, inclusive. Mas que a galera tá, cara, vamos digitalizar o usuário. Assim, qual que é o desafio, assim, que você vê que a galera bate. E por que essa necessidade? Todo mundo é meio óbvio, mas queria ter um entendimento de qual que é a necessidade de digitalizar o usuário agora para bancos que são tradicionais, que já tem público, já tem audiência, já tem muita gente, sacou? Então, eu acho que o grande pilar do digital, assim, é a conveniência. Assim, é o banco de bolso. O banco está no seu bolso. Assim, entender que qualquer solução que você precisa tá ali no seu bolso, na sua mão. Esse é o grande diferencial a grande comodidade que traz essa digitalização, né? Agora, esse processo da evolução, da digitalização, o banco sempre foi um pouco vanguardista nesse posicionamento, sabe? Né, a gente tem estratégias focadas assim para o digital, né, mas comparando assim com bancos os tradicionais e os que nasceram já na área digital, a diferenciação do conceito é porque é o seguinte, o banco que já nasceu no digital, ele foi constituído dessa maneira, né? É diferente dos bancos tradicionais, que aí eles têm duas etapas ali. Ele tem que lançar produtos já pensados nesse mindset digital, e você tem a parte de transformação do que não era para se tornar digital, né? E isso vai muito também da resposta do cliente a esse interesse. Na verdade, o cliente demonstra esse interesse em querer ser digital também. Então, aí você vai adaptar o que você já tem ali para o digital, né? Além de acompanhar as tendências que estão acontecendo para já lançar produtos já com esse viés digital. Então, ouvir o cliente também pode ser fundamental nessa parte de transformar o que não era no digital. E também para ganho de eficiência, né? Sempre que você tem uma melhoria ali de performance, de tempo de resposta, que o digital traz isso, é receita aumentando. Então, é uma relação ganha-ganha. É bom para o cliente, é bom para o negócio. Então, você consegue ter mais rentabilidade entregando mais conveniência para o cliente. Então, esse que acho que é a receita que fica bom para todo mundo. Show, massa, cara. Legal você falar que eu lembrei que quando a gente tava lá em São Paulo, eu perguntei pra todo mundo, né? Toda palestra acabava, eu quero perguntar aqui, velho. Saía meio que desafiando assim, de zoeira, né? Aí eu lembro que eu perguntei pra você assim, falei, Davi, como é que, pô, por exemplo, meu pai idoso lá, velho, ele não vai conseguir mexer no celular, ele vai ter que ir lá na agência, tem que gastar um tempão, vou ter que ir com ele. Como é que, eu lembro que eu te perguntei uma parada meio assim, né? Como é que a gente consegue resolver? Como é que os bancos estão querendo resolver hoje essa questão de, cara, eu continuo atendendo bem quem gosta de agência, né? O senhorzinho que gosta de ir lá e, Exato. enfim, apertar na mão. Às vezes ele vai por terapia, né? Ele vai pra conversar. E o gerente atende muito bem, né? Tem que atender muito bem. Mas, assim, cara, quão difícil é você mudar, assim, pro banco? Acho que não sei se os bancos tentam fazer isso ou se isso é mais da pessoa, enfim. Tentar mudar essa cultura para as pessoas um pouco mais. Eu não digo nem os idosos, pessoas mais velhas, assim, mas pô, aquela galera ali de 50 e meios ali que tá tendo dificuldade de transição. E, não, eu não confio em fazer aqui não, porque aqui dá roubo, aqui toma golpe, eu vou lá no banco. Como é que o banco tá concentrando, os bancos concentram assim em trazer mais segurança? Que a gente viu eu vi que um dos bancos começou a fazer uma propaganda que era um banco vermelhão lá, que eu esqueci o nome agora. Que ele chega e fala assim, cuidado com os golpes, não sei o quê. A gente é um banco que se preocupa com você pra você não tomar golpe e tal. Aí, do nada, todos os outros bancos começaram a fazer o mesmo comercial. Vocês já viram, né? Mas, assim, isso é uma coisa que
vou dizer não deixa de ser o mal, né? Isso é o mal da sociedade, na verdade. E isso não afeta um banco, uma instituição X ou instituição Y. Isso afeta a sociedade como um todo. E nisso, as instituições financeiras são muito parceiras, até com uma grande agregadora ali da Febraban, que trocam experiências entre si com visão, com objetivo de mitigar esses riscos, né? Porque o golpe é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Então, prejudica todo mundo, prejudica o negócio como um todo. Então, tanto a Febraban quanto todas as instituições de forma colaborativa, elas têm uma parceria uma com a outra ali de colaborar nesse sentido. Até assim, galera, vamos todo mundo fazer um movimento junto aqui para a gente alcançar todos os nossos clientes, para todos ficarem atentos a esse tipo de situação. Porque, pode ter certeza, a situação da fraude, do golpe, é ruim para todo mundo. É ruim para o cliente, é ruim para a instituição, é ruim para a sociedade. Então, todos estão nesse mesmo barco. Então, se todos caminharem juntos e unir esforços para combater esse tipo de fraude, é melhor para o sistema, sabe? Então, Então, meio que os bancos se ajudam também nisso, né? Porque... tem um acordo de cooperação, porque assim, ó, o golpe em si, aí vamos entrar num techniquez bancário aqui, ó, o golpe em si, principalmente quando envolve fraude de transações, é movimentação de recursos, ele saiu de um lugar e foi para outro. Então, assim, se você tem um acordo de colaboração entre todas as instituições, a chance de você interromper esse fluxo em algum lugar e ter uma colaboração para ir e voltar é fundamental. Até ter essa velocidade na hora que o cliente percebi que eu não golpe, eu bloqueei, foi para onde? Aí rastrear para onde que aconteceu essa movimentação. E isso pode acontecer em qualquer direção, de uma instituição para outra. Então, isso existe uma colaboração para que isso seja tratado mais tempestivamente. Mas assim, eles, por exemplo, vocês se colaboram, os bancos colaboram entre si, entre informações anti-golpe, por exemplo, ou não? Sim, pode ter, sim. Tipo, eu tô imaginando a cena aqui, a galera vendo, pô, a gente tem que frear o problema dos golpes aqui. Junta o time, galera, como é que a gente vai frear isso aqui? Tipo uma reuniãozinha de grupo lá. Uhum. O que a gente vai fazer, por exemplo, na empresa privada seria um churn da vida. Cara, tá tendo muito churn aqui, né, galera pedindo reembolso aqui, cancelamento e tal. Como é que a gente para isso? Meio que um golpe, mais ou menos nessa... Falando de um banco, seria mais ou menos a mesma proporção de reunião, a galera se juntar e falar, cara, a gente tem que parar, isso não pode acontecer. Só que uma empresa privada não fala pra outra, mas eu imagino que uma questão de golpe que é ruim pra todo mundo, vale a pena você compartilhar informações de, cara, a gente fez pra... Não sei se isso rola, tá? A gente fez isso pra dar uma mitigada nos golpes e caiu. Banco tal, pô, se você fizer isso também, vai ser bom pra você. Exato. É bem isso mesmo, porque o brasileiro é criativo. Isso não tem que discutir. Então, tá sempre lançando... E assim, cara, o maior diferencial das instituições financeiras do país, cara, é a credibilidade, é a segurança. E todas são seguras. E assim, essa troca de informação traz essa credibilidade, porque todas elas estão preparadas para combater essa falha de sistema, vamos dizer. Falha do sistema que eu digo, não dos sistemas das instituições. O sistema, né? Exatamente, o sistema sócio... Lembra do Tropa de Elite 2 lá? Isso, exatamente. É aquele sistema lá. Então, e o sistema tá sempre... Esse sistema aí tá sempre se adaptando. Tá. Então... Safadinho. Exatamente. Então, as instituições têm que estar juntos nesse barco aí para combater o sistema. Pra combater esse sistema. É isso. É tipo o BOP dos bancos, né? Esse é o ponto. Exatamente. Cara, que massa, velho. Que da hora. E aí, Tuzinho, tem alguma BI questions aí? Eu tenho um questionamento assim, voltando para aquele papo de produto. Como a gente estava falando que tem uma porrada de produto em banco. Hoje, de acordo com a digitalização do usuário,
existe um produto específico que vocês, tipo, os bancos em geral, na sua opinião, estão enfrentando alguma dificuldade e o porquê? Cara, Porque, assim, por exemplo, teve o Pix, né, que foi implementado, teve várias coisas, assim, por exemplo, eu vejo que muitos apps agora estão com questão de investimento de É. banco. Tipo fintech, né? Banco Isso. fintech lá. Então, eu não sei qual que tá sendo a movimentação, qual que tá sendo a dificuldade, porque eu sei, eu fui dar uma pesquisada antes, eu vi que tem uma porrada de produto. Então, eu imagino que, pô, por exemplo, me fazer investir dentro de um app do banco que não seja um investimento por fora, eu preciso de alguns benefícios, eu preciso de algumas incentivo. motivações, um incentivo. Um incentivo As para a gamificação, uma recompensa pro cara conseguir, tipo, te dou um cashback, aí você sabe isso, se você aplicar esse cashback no fundo imobiliário que tem aqui no banco e tal. um exemplo é o negócio de milhas, por exemplo. aham. Pô, como é que eu vou. Tem gente que eu conheço que fecha cartão por causa de milhas para ir para outro cartão. Então, eu queria entender como é que vocês estão se preparando, como vocês estão. Qual movimento vocês estão fazendo para tentar se consolidar aí. Então, Os bancos em geral, né? no caso. vamos fazer mais um off aqui. Ó, eu gosto disso. Bastidores, bastidores. Porque assim, aí você já tá. Porque aí são duas coisas. Um que aí já tá entrando direto pra estratégia do banco, assim. Ah, sim. E aí até. Mas aí eu não vou ter nem a alçada pra falar isso porque não é da minha área, entendeu? Uhum. Que eu não faço o desenvolvimento disso aí. E então. E isso é uma coisa muito do próprio cliente trazer a demanda. Né? O que tá se procurando agora? Só as Depois perguntas, a né? gente vai picota essa parte toda aí. Ó, vamos ver agora, ó. Beleza. Vai lá. Viu? Não, mas Então. você pode falar da visão do Davi pra fazer acontecer. Não necessariamente uma Não, estratégia, né? então, porque acontece? Toda essa questão de cashback, de benefício, de incentivo, tarará, isso tem um custo. Alguém paga essa conta. Alguém tá botando dinheiro lá. Alguém paga essa conta. Então, assim, E não é o sistema. Exato. E então, você tem que medir ali o que que funciona, o que rentabiliza e o que capitaliza. São coisas diferentes. É renda, irmão. Ó, tudo gira em torno de faz-me rir, né? Então, Até porque assim, ó, até porque você pegou na questão de milhas aí agora, a gente teve um caso recente aí ó, que pegou pesado. Peguei Judiou. pesado. Judiou. Não, então assim, existe, funciona, existe, mas como a dosagem disso aí é aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno, né? Sim. Então, com a política de benefício é a mesma coisa, porque assim, se você dá benefício demais, aí você não vai conseguir ser rentável. Total, é a questão da gente, por exemplo, o CAC. A gente tem que saber até quanto vale a pena esse custo por aquisição. Exato. Tipo, não adianta eu dar um cupom de desconto lá pro Davi de R$80 e me ingressa R$100. Eu vou ficar sem nada. Exato. Exatamente. Então assim, eu concordo que você tem que ter né, alguns benefícios para serem atrativos ali, para ativar despertar o interesse do cliente, mas tem só que ter essa medida, Sim. né? E assim, e saber também tentar equilibrar ali vários benefícios diferentes, porque assim, às vezes o benefício que é interessante para mim não é interessante para o Lutz ou é interessante para o Arthur. Então, tentar alcançar a maior quantidade de pessoas ali com benefícios diferentes. Acho O que a gente faz muito, ô Davi, a gente tá ficando expert em criar pesquisas. E não é NPS. Sei. Quando você falou de relacionamento, né, do usuário, que, cara, na visão de negócio, pra você montar um time de growth, um squad legal, tem que ter alguém ali o relacionamento o tempo inteiro. Tete a tete com o cliente, entendendo a dor do cliente. Normal. A gente começou a lançar a pesquisa pra galera sem viés. Responda sinceramente. Todo mundo chega a pensar, né? A galera não responde, tem que dar um docinho pra galera responder. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Depende do tamanho do doce. E às vezes você dá um doce, ela vai responder só pra ganhar o doce, então ela vai estar enviesada. Então a gente aprendeu a entender qual que é o público que vai responder do jeito que a gente
precisa de respostas para ajudar esse público. Exato. Entendeu? E esse público é igual funciona o lookalike do Facebook, né? Ele vai encontrar gente semelhante que vai trazer. Isso. Então a gente vai criar um produto que é bom para uma galera que não tá enviesada, através de pesquisa, que são sinceras, que a gente testa para essa galera, e a gente já tem mais perfil traçado de cara, 1 trilhão de pessoas, que a gente depois, quando joga, já sabe que vai dar certo. É mais ou menos assim que funciona o product design ali do Growth Hack, né? Isso. Então a gente meio que se especializou nessa parte de pesquisa, né? Tá começando a refinar a pesquisa. Então, por exemplo, a gente não faz nada puxando o viés de ninguém e nem dando recompensa, porque a gente vê outras empresas concorrentes aí mandando pesquisa, dando um monte de coisa pra galera responder. Não, tem que dar um doce pra galera responder, meu irmão. A gente fez isso uma vez, lá no começo, a gente falou, pô, um dos piores negócios que a gente fez que é totalmente enviesado. Na hora que foi lançar o produto, tava tudo errado. Porque a galera só queria o benefício na hora e ó, não tá nem aí. Exato. Sacou? Exato. E também, eu imagino que seja difícil pra caramba pros bancos, porque, pô, vocês lidam com vários clusters. Tipo, Exato. do idoso ao cara que vai abrir a primeira conta estudantil. Adolescente ali do universitário. Então, você ter benefício, vocês vão errar muito. Vocês vão errar muito. Vocês vão errar muito O que dá pra essa o que pessoa. dá. O que dá, porque é muita gente, o que é bom pro Lutz não é bom pra mim, o que é bom pra você, então eu imagino que seja muito difícil e principalmente na área de BI, você tem que estar ali fazendo os clusters, sabendo qual Exato. que é os grupos demográficos e sabendo você vai dar ali um insumo pro marketing ou pra qualquer área assim, ó, esse grupo de cliente eu acho que tá pronto pra essa etapa do funil. Não, e Talvez. além disso, você até em proporções continentais que o Brasil tem, você encontra diferentes situações em regiões do país diferentes. Então, você vê, esse nicho aqui, para determinada região funciona, para determinada região é outro. Então, por isso, mais uma vez, a parte de análise de dados, de analytics. Acho que o cara do Jim Pass lá no AGS, ele falou, né, que como é que eles começaram a expandir, assim, para outros lugares? O mesmo time para todos os lugares começou a dar problema. Aí eles pegaram times locais que entendem da cultura local, de estratégias locais e fizeram eles funcionarem lá e começou a andar, né? Tipo, quando foi para os Estados Unidos, quando foi para não sei o quê, enfim, até pro Brasil, pros cantos do Brasil aqui, imagina. A gente tá lançando uma turnê agora lá do Só para Contrariar, né? Aí a estratégia é colocar, tipo assim, lá em Belém não rola muito marketing digital, anúncio, tem que ser, mano, fantástico, tem que estar na rua com carro de som, tô dando um exemplo, tá? Então, tipo, a galera, é isso que funciona. Então, a gente não tinha nem a menor noção, a gente acha que, pô, rodou o tráfego ali, apertou 2 botões, a galera vai ver e vai querer. Não é bem assim que funciona em todos os lugares, né? Exato. Então, meio que dá uma machucada, né? Na hora de tomar algumas decisões. Exato. E aí, mais uma vez, a gente, né, voltando para a visão do growth aqui, porque assim, tem a parte do growth ali de aquisição e tem a parte do growth de alavancagem com que seja, né, assim, uma parte é você fazer a aquisição. Exato. E aí depois é fazer A o LTV dessa Retenção. a retenção total. E você saber explorar, voltando àquela parte de dados, né? Pô, tô colhendo dados, já fiz a aquisição, beleza, agora eu tenho, o que eu vou fazer? Não, e quando você pensa assim no longo prazo, até esse exemplo do cupom que você falou aí, dos 80% de desconto, a partir do momento que eu tenho aquele cliente retido ali, em quanto tempo esse 80% LTV. ali o já cálculo da valeu a LTV. pena? Exatamente. Porque às vezes assim, nesse primeiro momento aqui eu tô pagando para trazer, mas daqui a 3 anos, quanto que eu vou ter de retorno disso? Esse é o grande jogo, porque assim, se eu tô gastando R$ 80 pra trazer o Lutzon aqui pro meu produto, sendo que o Lutzon me paga R$ 10 por mês e ele sai no terceiro mês, eu tô no prejuízo. Eu tô mesmo. Eu tô no prejuízo. Exato. Então, entender essa dinâmica é fundamental. Por isso que tem muita gente querendo calcular o LTV e já da parada, mas assim, sem ter um plano de LTV. Exato. Né? Porque, tipo assim, as empresas que têm assinatura, que têm recorrência, beleza. A gente entende que você, através do CAC você tira o LTV lá. Mas assim, tem gente que, quero calcula o LTV aí. Meu irmão, beleza, calculamos aqui. Só que a gente não tem um plano de benefício para essa pessoa se manter, dar uma renda e, tipo, e tirar uma média de, ele vai sair em 10 meses, então em 10 meses a gente vai ter tanto, entendeu? Ainda mais que o nosso modelo de negócio é muito pontual. Exato. Tipo, são 3 meses ali, o cara compra e a gente sabe que ele vai voltar ano que vem. 3 meses dão puta do faturamento que até o ano que vem tá de boa, só que, pô, como é que vai ter um LTV? Exato. Aí é outro desafio das empresas, cara. Empresas que têm produtos sazonais, como é que a gente coloca
produtos entre esses sazonais, que podem ser mais baratos, né? Começar com um preço menor, mas que vão garantir que ele vai permanecer ali na marca, permanecer em contato, em relacionamento, e a gente vai gerar valor para ele e gerar receita para a empresa, saca? Então a gente vive esse dilema. Acho que muitas empresas estão vivendo esse dilema aí, sacou? Aí tenta criar um produto de assinatura, vende não sei o quê, alguma coisinha, mas não é um plano de LTV, é um plano de benefício, sacou? Mesmo, tal, pra galera, né? Excelente. Cara, a gente tinha uma ideia, assim, de fazer abrir aqui, cara, botar no funil. Cara, tipo assim, Davi, dono do banco XPTO. Teu banco XPTO tá com esse problema. Vamos botar aqui na tela, vamos desenhar um funil e vamos trazer a solução pros seus problemas aí, sacou? Bora. Não, a ideia era essa, né? Acabou que não deu muito certo no momento aqui, mas a gente gerou, cara, alguns insights aqui importantes, porque assim, eu não tinha essa visão de tão fora tipo, da minha realidade, assim, por exemplo. A realidade de growth do banco é um pouco mais de negocial, mas mais de administrativa, negócio, e a galera certa no lugar certo ali, porque o volume de dados de vocês é um negócio absurdo. Exato. E já a gente é mais aquela coisa assim, cara, a gente é uma tribo de 10 índios no meio do fogo lá dançando pra fazer a dança da chuva. Uhum. Já vocês não, já vocês estão a ilha, o banco é uma ilha e a tribo tá toda lá e tá todo mundo em volta. Aí tem gente que pisa no fogo, tem gente que vai pra fora, né, falando assim. Então Mas é muito massa mesmo ver, tipo, como é diferente o Growth para cada modelo de negócio, assim. Aí, um questionamento assim, Davi, como é que é a sua rotina ali? De BI, assim, como é a rotina do seu time? Como é que vocês identificam gargalos e alavancas ali? Porque, como vocês estão mexendo diretamente com dados, eu e o Ludão, a gente fica ali muito fissurado ali, velho. Pô, tem essa alavanca, tem esse gargalo, pô, vamos fazer isso. Teve até uma dinâmica que a gente fez do voto por desconto lá, de que, tipo, a gente fez o Lutz me mandou um banner da Gol lá. Eu falei, caraca, eu vi isso aqui no Max Billy, vamos fazer um negócio. A gente fez, a gente viu. Depois a gente pode detalhar mais esse experimento no próximo episódio. Mas a gente viu, por exemplo, quando a gente mandava o cupom por e-mail, não funcionava tão bem. Uhum. Aí a gente, vamos levar essa galera pro WhatsApp? Quando foi pro WhatsApp, putz. cara, a gente começou a aplicar a estratégia de lançamento de produto no negócio. Uhum. Porque, cara, a estratégia de lançamento de produto mexe com o psicológico da galera, gatilho, ativação. A gente começou a juntar, aí começou, meu irmão. Gera demanda, né? Gera necessidade. Né? Exatamente. E rápido, gera urgência. Urgência. Exato, é isso. E aí eu queria entender mais ou menos isso. Se vocês, tipo, fazem benchmark, pesquisa, como é que é essa rotina para vocês identificarem gargalos e oportunidades ali e gerar insights pros demais times com os dados que vocês tratam ali? Então, a gente tem uma estratégia definida já no começo do ano. Faz a estratégia do ano todo. E aí a gente deixa uma margem ali para fazer testes. Legal, velho. Entendeu? Então, assim, a gente já sabe o que a gente vai executar no ano todo e deixa uma outra parte separada para teste, para coisas novas que aparecerem, para oportunidades de negócio que surgirem. Então, deixa isso já separado. E a gente tem algumas outras ações que a gente chama de always on, né? Que ficam ligadas direto. E aí, essas a gente acompanha mais de perto, né? E já são mais fáceis de prever também, porque já tem histórico e tá sempre rodando, né? Exatamente. O bom disso deve ter dado pra caramba, então, projeção e tal. Então, assim, aí sempre quando a gente faz até essas que são always on, que fica ligado do ano inteiro, a gente já sabe, ó, tal época do ano acontece isso, tal época do ano acontece aquilo, então isso já tem como... Claro que sempre tem uma coisa por outra diferente, novas situações diferentes no ano que acontece, assim, tem ano que tem Olimpíada, tem ano que tem Copa do Mundo, tem ano que tem eleição, tem, né, né, mas de um modo geral, a gente sabe que vai ter Dia das Crianças, que vai ter Black Friday, que vai ter Natal, então isso não, aí nessa parte a gente consegue já fazer um planejamento. E aí a gente sempre deixa uma margem justamente para ou para fazer testes de coisas novas que vão aparecer, fazer teste de A e B, lançamento de produto, até assim, os próprios veículos falam, vamos lançar um beta aqui de alguma coisa, vamos testar. E aí a gente tem que deixar esse espaço até para gerar esses testes que a gente faz, são aprendizados que a gente ganha também, né?
Ele falou, olha, a gente testou desse jeito que funcionou, vamos passar a implementar, vamos ver como que isso vai entrar no próximo planejamento. Então, ele funciona, tem essa dinâmica. E, Davi, a sua equipe que conduz os testes, assim, os testes AIBA, igual você falou, Aí, sim, porque é uma gerência maior, entendeu? entendi. Então, são várias pessoas envolvidas nessas etapas. Entendi. Então, tem a participação de todo mundo. Cada um Entendi. faz um pedaço. Mas aí eu fico mais nessa parte de mensuração, Te dá um insumo ali em si, né? isso, de ver a integração de ferramenta, de fazer mapeamento de jornada, de fazer tagueamento dos produtos. Então, mais nessa parte mais técnica. Aí tem outra galera que faz a mídia, outra galera que faz a estratégia. Então, assim, tem. É porque a gente tá acostumado em 3 pessoas tocarem Cara, ali. a gente é espartano, velho. Aí por A isso gente que é eu fico... espartano. Mas Por isso que eu fico funciona assim. e faz gol do mesmo jeito. Né? Então, por isso que eu fico assim, pô, é você que executa e tal, porque a gente ali executa de mídia até o banner do stand de avião na Copa do Mané, a gente faz. Você faz até a arte, né? Pô, dependendo. Rapaz, tem hora que não tá performando. Aí tem galera que trabalha com sprints, né? A gente, meu irmão, vai pra sprint e tal. Eu falei, não dá tempo não. A gente não funciona assim, irmão. Tipo, irmão, não vai funcionar não, viu? Não, mas eu não vejo isso como certo e errado. O modelo. Exato. E assim, o importante é que traga o resultado, faça o negócio acontecer, né? Às vezes, dependendo né, da necessidade, da demanda, do tipo da tarefa, aí você precisa organizar por sprint ali, senão as coisas acabam se atropelando. É a forma mais prática de se organizar, com sprint, com priorização e tudo, né? Mas, dependendo do contexto, cara, se você for separar demais assim, acaba virando burocrático e você perde performance, perde tempo, perde momento. Então, Exatamente. Você tocou na nossa ferida. então assim, até que você tinha perguntado mais cedo ali qual a ferramenta que utiliza e tal. Eu costumo falar assim, ó, que não existe a ferramenta ideal. Existe a ferramenta que soluciona o seu problema. Então, assim, cara, a gente usa tudo. A gente usa linguagem Python, a gente usa usa Power BI, usa Excel, usa Sheets. Isso que resolver, a gente tá usando. Então, assim, a gente trabalha com outras ferramentas de mercado também, algumas linguagens de programação, as coisas, todo o portfólio do Hadoop e tal, Big Data. Então, assim, a gente utiliza o que for necessário para resolver o problema, a gente vai atrás e vai usar. Eu falo de ferramenta assim porque eu sou muito fã da Clevertap, né? Eu sou suspeitíssimo. Porque, cara, a gente consegue fazer tudo que a gente quer com a ferramenta, velho. A gente cria ranking. É isso. A gente cria uma segmentação altamente segmentável, tá ligado? Detalhado. Tipo assim, uma ferramenta que eu trabalhei com ela na outra empresa, numa multinacional de São Paulo. Que eu falei assim, caraca, essa ferramenta é fantástica, velho. Aí a gente trouxe ela lá pro contexto da E2 e, meu, tá brilhando. Então os caras estão super felizes com a gente. A gente vai pra São Paulo agora mês que vem com eles lá, porque, cara, a gente quer ajudar eles também a melhorar, sacou? Assim, e é isso, normalmente você encontra uma contrapartida dessa, assim, né? Às vezes a gente tem uma ferramenta assim e eles acabam customizando pra gente por conta dessa parceria que existe, né? Falam, olha, não, essa ferramenta aqui não tem isso aqui. Falei, pô, mas a gente tava precisando de uma solução isso aqui. Eles vão lá no tipo de desenvolvimento deles e... Galera do Conselho de Inovação. Dessa maneira. Só que assim, acho que quanto mais customizável é a ferramenta, mais difícil é das pessoas saberem manusear ela. Sim. E foi uma coisa que eu falei lá no AGS, no meu painel, que foi, galera, quantos que leem documentação? Cara, ninguém sai fuçando. Vou abrir assim, entendi, intuitivo. Pô, irmão, documentação. Poucas pessoas. Eu fui ler lá como é que criam pontuação dentro dos usuários dentro da parada. Meu irmão, era um código que eu não li, porque eu não li documentação. Eu falei, puta, velho. E 2, 3 linhas de código, às vezes você já resolve um problema que. Foi exatamente uma linha de código resolveu. Aí, tá vendo? E é isso. E é fundamental, assim. Por isso que, assim, que eu volto a falar a melhor ferramenta é que resolve o seu problema. E aí, assim, quanto mais ferramentas você conhecer, mais problemas você vai ser capaz de resolver. Exatamente. Acho que aumenta a sua gama de
ali, seu arsenal ali. Pô, Exatamente. velho, a gente é gambiarreiro, a gente, que der lá, a gente tá fazendo. Porque a gente não pode depender do time de tecnologia, por isso que virou Martech agora. Aham. E até é um processo natural, né, de os dois se mesclarem até um tempo, mas a gente não pode depender e tem que acontecer. Por isso que a gente é a gente tá lá pra pau pra toda a obra, sacou? Exato, porque às vezes a gente perde o time, como o Davi falou. não pode perder o Se a time. gente perder o time ali, perde venda, perde tudo e aí já era. A oportunidade Já era, passou. Já era. Bom, galera, acho que é isso. Davi, obrigado, velho. Pô, foi um prazer. Primeira edição aí do nosso Growth Insights Podcast. Tamo junto. Você vai Primeira voltar edição. aqui, tá? A gente vai Excelente. imergir numa pauta mais técnica contigo. A gente quer aproveitar o teu conhecimento aqui, né? Pra aprender, levar aprendizado pra galera que também tá assistindo a gente. Enfim, trazer alguns insights pra galera poder explorar no dia a dia, onde trabalha, enfim. Legal, esse é o objetivo desse podcast. A gente trazer realmente insights aqui dentro, jogar pra galera e a galera começar a usar, testar e voltar aqui. Opa, veio aquele episódio lá. Eu usei, deu resultado. Então a gente quer meio que entregar o ouro que a gente tá fazendo aqui, saca? Então, trazendo tua experiência, expertise, trazer uma galera que tá no campo de batalha, sacou? Tá na ativa, tá no meio do fogo, tá sapateando no meio do fogo, pisando na brasa, Isso. mas tá andando, tá acontecendo. Né? Então esse é o nosso objetivo. Mas, então, cara, Maravilha. brigadão. Obrigado vocês pela Sucesso. oportunidade. Espero que aconteçam muitos growth insights aqui dentro. Vai rolar, vai rolar. Velho. Tuzinho também, obrigado, Junto, parceiro. seu. Dá uma relaxada. Agora dá uma relaxada. Tranquilidade. Tranquilidade, meu parceiro. E galera, ó, Legal. aqui embaixo eu vou deixar o link do Usborne, tá? A loja de roupas, cara, muito descolada, muito da hora. Essa aqui é uma lisa, uma oversize lisa da Usborne. Então, a gente vai trazer mais conceitos dela aqui pra vocês depois. Vai estar no link aqui no YouTube, nesse vídeo embaixo que a gente vai colocar o nosso parceiro. Um abração pro Bruno e pro Daniel. O Daniel tá devendo uma pra gente aqui também, né? Que ele faz podcast pra caramba de empreendedorismo, a gente trazer a visão mais empreendedora, assim, também dele aqui. Quem sabe até fazer uma rodinha, né? Nós 4 aqui. Excelente. Davi vem aqui, a gente bate uma bolinha com o Daniel, que é um sócio da Usborne Já também. deixa o convite aí pro Daniel. Já tá feito o convite, irmão. Tá lançado, exatamente. viu? Fica de olho aí. E é isso, galera. Obrigado e até o próximo, né? Obrigado, Isso aí, gente. Até a bora nessa. próxima. Valeu.